manifestação dos desfechos coronarianos mais graves, assim, a gente salienta que 30% das pessoas começam a sentir dor no peito aos esforços, que a gente chama angina, que pode ser uma angina estável ou uma angina instável quando começa a se agravar o quadro. Outros 33% podem se apresentar já com infarto agudo, quer dizer, a pessoa não sabe ser doente e a primeira manifestação da doença já é um infarto. E os outros 33% seriam morte súbita. A pessoa não sabe ter doença coronariana e a primeira manifestação é morte, então o primeiro sintoma é morte súbita. A gente costuma dizer que os fatores de risco e a vida moderna, a gente está apresentando infartos cada vez mais cedo, né? A partir de 35, 40 anos, a gente já começa a ter uma incidência aumentada, tá? Os fatores de risco mais importantes seriam o tabagismo, o diabetes, a hipertensão, a dislipidemia e principalmente o histórico familiar de doença coronariana. Geralmente os infartos em jovens ele ocorre por uma oclusão trombótica de uma placa moderada ou leve, isso em grandes vasos ocorrendo de forma súbita. Esses vasos não têm circulação colateral, que nem as pessoas idosas, quando a doença vai se progressivamente se desenvolvendo e cria-se circulação colateral. Então nos jovens é uma forma muito abrupta e os infartos costumam ser bem graves e grandes. Sim, quando o paciente é cardíaco, principalmente tem dilatação no músculo cardíaco, aqueles corações dilatados, ou tem doença coronariana com placas ateroscleróticas mais graves, quando ela faz exercício, vai causar um grau de estresse nesse coração, nesse músculo, e ele fica mais propenso a ter arritmias cardíacas graves ou até um infarto, e a pessoa vira óbito. Por isso que é importante fazer os check-ups antes de fazer atividade física. O tratamento, a gente vai ver, nós vamos passar algumas imagens. O tratamento prioritário é a recanalização do vaso alvo, né? Isso pode ser obtido preferencialmente através da angioplastia coronariana com implante de stent. E quando não se dispõe desse mecanismo, a gente pode usar drogas trombolíticas, que são drogas que vão lisar o trombo e vão deixar o sangue mais fino, para restabelecer o fluxo coronariano. Então é muito importante o tempo, a gente preconiza a hora de ouro, quer dizer, a primeira hora é a hora mais importante. A gente tem até 1h30 de preferência para abrir a coronariana ao chegar ao hospital. Então o tratamento precoce é prioritário nessa situação. Quanto mais tempo se demorar para fazer o diagnóstico e o tratamento, mais dano irreversível o músculo cardíaco vai sofrer. Geralmente a gente já nos jovens costuma fazer perfil lipídico, procura sinais de diabetes, hipertensão. Então desde a adolescência a gente está já de olho assim, nos pacientes com maior tendência à doença coronariana. Mas realmente o paciente acima de 40 anos deve fazer um check-up mais periódico. E os pacientes de maior risco são aqueles com história familiar, os fumantes e os diabéticos. Muitas vezes, quando a lesão é num único vaso e o músculo fica normal, a pessoa tem uma vida normal. Tá? Se a pessoa não chega a infartar, também só coloca stents, a vida é normal. Então vai depender muito do grau da doença e do grau do comprometimento do músculo, né? Se a pessoa ficar com o músculo muito debilitado e fraco, certamente algum grau de restrição ela vai apresentar. Transmitir para os beneficiários que nós temos 5 cardiologistas com alto nível de formação que estão atuando na linha de frente. A IBCM nos proporciona exames de ponta como cintilografia, eco de estresse, nos proporciona tomografia, angiotomografia das coronárias para investigar a doença. Então a gente está com um arsenal terapêutico e diagnóstico muito bom para fazer esse screening dos pacientes e diagnosticar a doença coronariana. Ocluído, o paciente está tendo um infarto inferior que está no cateterismo
e o cateterismo está demonstrando essa oclusão desse vaso. Agora, nessa tomada, a gente já identifica a corda guia, que é uma guia metálica, passando por dentro do vaso, fazendo uma recanalização mecânica, fazendo com que o sangue já consiga ter um certo fluxo através desse fio guia. Aqui o vaso já está aberto, já foi colocado o stent, que é essa haste metálica que está no local que estava ocluído o vaso, e o vaso já está recanalizado com fluxo normal. Esse dispositivo é o stent, é a chamada prótese intracoronária, que vai entrar dentro da coronária e vai expandir o vaso que está sendo obstruído pelo infarto.